Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Abra comigo no livro de Abacuque. É Abacuque mesmo, tem na Bíblia. Tá? Tem. Pode procurar lá que tem. Abacuque, capítulo 1. Alguns domingos atrás, eu ministrei uma palavra e eu creio que nós estaremos continuando esse momento. Eu falei sobre os momentos onde Deus perguntou até quando. Até quando ele usou o profeta Elias para perguntar ao povo, até quando vocês estarão cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês estarão pulando entre dois pensamentos? Até quando vocês estarão, mesmo sendo crentes, servindo a outros deuses? E eu quero continuar essa mensagem, porque do mesmo jeito que Deus perguntou para o povo, através dos seus profetas, até quando? Também nós vemos na Bíblia aonde os homens de Deus perguntaram para Deus até quando. E é sobre essa ótica que nós vamos estudar hoje. Até quando vivemos por fé? Até quando? Até quando algumas coisas que nós olhamos acontecem e parece que Deus não se move? Parece que Deus não vê. E é importante nós avaliarmos isso porque faz parte da nossa jornada cristã, momentos como esse. Presta atenção o que Abacuque diz. Capítulo 1, a partir do versículo 2, ele diz: até quando, Senhor, eu clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Versículo 4, por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. É muito importante nós entendermos que Abacuque ele estava em um momento da história de Israel muito difícil. Ele era um profeta em Judá. O reino tinha se dividido entre as nações do norte e as nações do sul. Tinha acontecido o exílio babilônico e o que acontece nesse processo todo, Abacuque ele entra em uma crise. E ele começa a dizer a Deus: Deus, até quando nós veremos ao nosso redor tanta violência? Eu não sei se já teve situações que você se perguntou assim. Teve alguém que já perguntou? Até quando, Deus, tanta maldade? Até quando, Senhor, todas essas coisas ruins estão acontecendo? E ele está no meio de uma crise porque ele diz assim: até quando, Senhor, eu vou clamar por socorro e o Senhor não vai me ouvir? Mas espere lá. Estava exatamente mostrando a crise de Abacuque, porque quando nós olhamos para a palavra, nós sabemos que temos um Senhor que nos ouve. Amém? A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não nos possa atender. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas no momento onde vem a angústia, Abacuque angustiado, vendo a situação do povo, vendo os exilados, vendo como o povo estava dividido, e violência e perseguições, e você vai ver nos outros capítulos do livro de Abacuque, ele dizendo que pessoas estavam ganhando em cima dos outros, pessoas estavam subjugando os outros financeiramente. E Abacuque, no meio de tudo isso, então ele clama e ele diz: até quando, Senhor? Até quando eu estarei clamando por socorro e o Senhor não me ouvirá? Eu não sei se você já passou por momentos da sua vida onde parecia que Deus estava em silêncio, onde você estava angustiado, onde você estava preocupado. Sabe aquele momento onde parece que só você está vendo que está errado? Abacuque tinha uma lista de reclamações, uma lista de queixas, e do mesmo jeito que Jeremias, nós poderíamos colocar aqui que estamos diante das lamentações do profeta Abacuque.
O profeta Abacuque se levanta e diz: Deus, até quando? Até quando eu vou clamar e não serei ouvido? Até quando eu gritarei ao Senhor dizendo: existe violência lá? E parece que o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai trazer salvação. Até quando nós vamos ver a injustiça? E parece que a justiça não se manifesta sobre a injustiça. Até quando nós vamos ficar contemplando a maldade? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Abacuque chega diante do Senhor e diz assim: viu, tem conflito por todo lado. Tem luta por todo lado. Parece que nós estamos acuados. E o pior, Deus, parece que o Senhor não responde. Parece que o Senhor não nos escuta. E sabe o que é o problema? É que a resposta de Deus, ela não foi boa. Não precisamos ler o capítulo inteiro, mas Deus diz assim: eu sei que tudo isso está acontecendo, mas sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque eu estou enviando a Babilônia. E eles serão mais violentos, eu estou permitindo que eles entrem para trazer justiça por causa de um povo que se afastou. Então, o que Deus está falando com Abacuque? Todos esses questionamentos é resultado de um povo que se afastou dos meus caminhos. Toda essa violência, esses problemas, um subjugando o outro, é resultado de pessoas que se afastaram. E agora eu estou usando a nação babilônica para trazer juízo. E aí você conhece a história. Então eles estão exilados, e aí você vai perceber que Deus usa o povo babilônico para tentar trazer o povo de Israel de volta para os caminhos, porque eles tinham se afastado. E aí o interessante é que Abacuque não gosta dessa resposta, como também eu e você não gostaria. Você chegando diante de Deus e falando assim: Deus, quando que vai acabar a justiça? Não, eu vou enviar mais injustiça. Deus, quando que vai acabar a violência? Não, eu vou enviar mais. E por quê? Porque o meu povo se afastou de mim. Mas tinha um propósito de Deus. E quando Abacuque olha para isso, ele não gosta. E aí presta atenção no capítulo 2, o versículo 1. Ele está esperando agora uma outra resposta. Porque a primeira ele não gostou. E aí ele diz assim: eu ficarei no meu posto de sentinela, no meu posto de vigia, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e a resposta que terei à minha queixa. Me dá a sensação de um profeta que falou assim: eu não saio daqui enquanto você não me dá uma resposta. Deus já tinha trazido uma resposta para ele. Mas a resposta foi: a Babilônia virá. E essa resposta não era boa. Não era a que o profeta queria ouvir. E é muito ruim quando a gente precisa continuar servindo a Deus, quando Ele nos dá a resposta que nós não gostamos, que nós não queremos. Mas mesmo assim, nos dias onde parece que pensamos de uma maneira diferente da de Deus, já teve dias assim? Onde você pensa: meu Deus, está tudo isso acontecendo, por que Deus não vem e acaba com aquele que causa a injustiça, acaba com aquele que causa a violência, acaba com aquele que está subjugando sobre o outro? Por que Deus não acaba com essas desigualdades? E aí você pensa: a melhor maneira é Deus resolver isso logo de uma vez. Deus tem poder ou não tem para resolver? Mas nem sempre Ele faz. Porque tem um propósito maior em Deus, que não visa somente o nosso hoje, mas que visa a nossa eternidade. Adianta acabar com a injustiça e continuar tendo um povo afastado dos seus caminhos? Adianta Deus dar tudo o que queremos, sendo que tem pessoas que mesmo assim estão se embriagando com a própria bênção que Ele dá e se distanciam do caminho do Senhor? A verdade, meu irmão, é que Deus sabe mais do que nós. E os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E nós precisamos entender que quando Ele nos dá uma resposta que não é a resposta que queremos, nós precisamos continuar acreditando que Ele tem o melhor para cada um de nós. Mesmo que seja diferente do que a gente está pensando naquele momento. E aí Abacuque ele diz: eu me coloco como numa torre de vigia, e eu estou esperando a resposta. E aí o versículo 2 diz: então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas,
para que se leia facilmente. Versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, repita comigo, ainda que demore. Mais uma vez, ainda que demore, espere-a. Porque ela certamente virá e não se atrasará. Versículo 4. Escreva, o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o meu justo, o justo, viverá pela fé. Veja só que interessante. Abacuque está dizendo, tem um monte de violência, tem injustiça, tem situações, e Deus, eu espero uma resposta. Deus diz assim, a resposta não é acabar com a violência. A resposta nesse momento para você, Abacuque, não é acabar com a injustiça. Escreve a visão. O que Deus estava dizendo? Sabe quando você chega para uma pessoa e diz assim, eu estou te falando isso, e deixa eu te falar, pode escrever. Quando a gente diz assim, pode escrever, o que você está falando para ela? Pode deixar escrito, para que a sua memória não esqueça, porque isso que eu estou falando, pode escrever. Vai acontecer. Tem um profeta que está perguntando até quando a injustiça, até quando a violência, até quando as pessoas estarão afastadas do Senhor, e Deus diz assim, escreve. Escreve. Por quê? Porque vai acontecer. Escreve, porque não vai demorar. Se vai, espere. Espere. Mesmo que você ache que demorou, espere. Tem um tempo determinado para que aconteça. Escreva o que é importante ser escrito nos momentos difíceis. Qual foi a mensagem escrita por Abacuque? Por mais que muitos usem esse texto para falar sobre a visão da igreja, para falar como que a igreja então escreve a visão da igreja. E eu creio que tem uma verdade por trás disso. Nós precisamos sim visualizar, né, dentro daquilo que nós estamos crendo. Mas se você for perguntar o que estava, né, na plaquinha que foi escrita por Abacuque, o que estava é, os ímpios, eles têm maus desejos. Os ímpios, eles continuam buscando o mal. Os ímpios está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, não olhe para a circunstância, não olhe para a violência, não olhe para a injustiça. Tenha fé que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tenha fé que chegará um dia onde sim, a injustiça cessará. Aonde o rei que reina com justiça, ele virá nos buscar. Sim, acontecerá um dia onde o meu justo virá e ele vai acabar com a iniquidade. Por quê? Porque o meu justo não verá corrupção. Sabe, queridos, tem um momento das nossas vidas onde por mais que eu olhe no entorno e diga assim, parece que nada está acontecendo, ninguém tira a minha fé. Por quê? Porque o meu justo viverá pela fé. E nós, como igreja, nós vivemos pela fé. Então nós não olhamos para as circunstâncias. Nós não olhamos para o momento que estamos vivendo como nação. O que nós olhamos é para o nosso Senhor Jesus. Olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. O que Deus pede para o profeta Abacuque escrever? O justo viverá pela fé. O ímpio, ele vai se envolver cada vez mais nos seus maus desígnios, nos seus desejos. O ímpio vai se envolver cada vez mais no pecado, mas em contrapartida, o justo, ele vai viver pela fé. Ainda que ele não esteja vendo, ele vai chamar à existência aquilo que existe. Pode o mundo estar debaixo de injustiça, mas a minha casa não, a minha família não. Por quê? Porque eu sou justo e eu vivo pela fé. Mas tem muitos momentos onde nós entramos nessa crise.
Davi entra nessa crise. Abra comigo no livro de Salmos, o capítulo 13. Davi também faz essa pergunta ao Senhor. Salmo capítulo 13, o versículo 1 diz assim: até quando, Senhor? Até Salmos 13. Acho que foi para Romanos lá, isso é depois ainda. Salmos 13. Vamos lá. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Versículo 2. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Somente até aí a gente já continua. Veja só, chega um momento que o grande rei Davi, ele também chega diante do Senhor e diz assim, Deus, até quando? É interessante porque muitos homens de Deus, pessoas que tiveram grandes feitos, que cumpriram grandes propósitos, tiveram momentos de angústia de alma, que se sentiram esquecidos por Deus. Sabe, isso não é um privilégio só meu e teu, muitos na Bíblia também tiveram isso. Esse momento onde a alma vem, onde as nossas emoções vêm, e elas começam a nos golpear, ao ponto que a gente diz assim, parece que Deus esqueceu de mim. E vamos ser bem sinceros, isso é somente as nossas emoções. Quantos concordam que é somente as nossas emoções? Até porque Deus não mente na sua palavra. E se Deus não mente na sua palavra, a palavra de Deus nos diz, ainda que uma mãe venha esquecer do filho que mama no seu próprio seio, todavia, eu não esquecerei de vós, diz o Senhor. Então todos que estão aqui, nós sabemos que Deus não esquece de nós, concordam? Mas por que tem momentos que a gente acha que esqueceu? Tem momentos onde a nossa fé começa a ser minada. Tem momentos onde o inimigo vem contra nós por causa das circunstâncias e começa a tentar minar a nossa fé. Mas o justo, meus irmãos, viverá pela fé. Como igreja, nós vivemos por fé. Nós somos movidos pelo amor. E nós anunciamos a esperança que é Cristo para o mundo. Nós vivemos por fé. Então eu não sei se nesse momento da sua caminhada, você pode estar passando por algo onde parece que você foi esquecido. Onde parece que Deus não está respondendo. O grande rei Davi, talvez o maior rei da história de Israel, ele passa por esse momento e ele diz, Deus, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Parece que o Senhor escondeu de mim o teu rosto. Até quando eu estarei inquieto? Quantas pessoas com inquietações hoje? Com crises de ansiedade? Com crises de pânico? Por que, meus queridos, que nós estamos tão abalados? Sim, vivemos dias difíceis, mas não é plano de Deus para você ficar nesse lugar de inquietação. Você ficar nesse lugar de tristeza. Davi, ele diz, até quando vai ficar essa tristeza dentro de mim? Veja só o versículo 2, ele diz, até quando eu vou ficar com essas inquietações? Ou com essa ansiedade, até quando essa tristeza vai ficar no meu coração, dia após dia? Me preocupa, queridos, porque nós estamos vivendo dias onde crentes estão sofrendo com a tristeza. E se você for ver, como eu já ministrei várias vezes, isso não orna com o cristão. Não orna, não combina. A Bíblia diz assim, este é o dia que o Senhor já fez. Vamos nos alegrar e regozijar nele. Todo dia tem alegria para você. Mas muitas vezes, quando já perceberam que a tristeza vem e ela tenta arrebatar o nosso coração, o próprio rei Davi se sentiu assim. Tem dias que a ansiedade vem, tem dias que a tristeza vem, tem dias que a angústia vem.
Abacuque, um profeta, mas cheio de queixas, e ele pergunta ao Senhor até quando, do mesmo jeito que Davi também pergunta, Deus, até quando? Até quando parece que o Senhor esqueceu de mim? Até quando eu tenho vivido uma tristeza todos os dias? Até quando eu vou viver debaixo dessa ansiedade? Mas aí, queridos, tem algo que é tão precioso nesse salmo. Tão precioso. E eu creio que Deus quer fazer isso conosco essa manhã. O versículo 3, depois dele expressar como que estava a sua alma. No versículo 3 ele diz, olha para mim, Deus, responde-me. Ilumina os meus olhos. Ou do contrário, imagina o nível de tristeza, de ansiedade, de depressão de Davi, que ele diz assim, se o Senhor não iluminar os meus olhos, eu vou dormir o sono da morte. Muito sério isso. Ele está em tal grau de ansiedade, de tristeza, de aflição, de angústia, dizendo, Deus esqueceu de mim. Mas sabe o que eu amo em Davi? E eu aprendo demais com ele. Davi, ele demonstrava ao Senhor o que estava dentro dele. E ele sempre pedia ajuda. Até nos momentos onde ele errou, ele aprendeu a correr para o Senhor. Nós teremos, meus irmãos, dias onde não teremos respostas. Nós teremos dias de angústias, nós teremos dias de tristeza, nós teremos dias de ansiedade. Mas o que você faz nesses dias? Corra para o Senhor e diga, Deus, ilumina os meus olhos. Me mostra algo diferente. E Deus tem o poder de fazer isso. Porque se você for ver, meus irmãos, Ele pede para que o Senhor ilumine os olhos. Porque senão os próprios inimigos dirão que venceu ele. E parece que o versículo 5 é um outro Davi. Veja só. Depois que ele diz, tem tristeza, tem angústia. Se o Senhor não iluminar os meus olhos, eu vou partir, eu vou morrer. Aí ele diz, mas eu, porém, confio. Mas eu, porém, eu tenho fé. Eu, porém, viverei pela fé. Eu confio. E tenho fé no quê? Tenho fé no teu amor. Desse Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer. Se ele deu o seu filho para morrer por nós, então, meus irmãos, a tristeza não vai te vencer, a angústia não vai te vencer, a depressão não vai te vencer, a ansiedade não vai te vencer. Por quê? Porque Deus tira as escamas dos nossos olhos, ilumina os nossos olhos ao ponto que a gente vai continuar tendo fé. No quê? No seu amor. Fé no seu amor. Quando Davi pergunta até quando, Deus ilumina os olhos dele. E qual é a resposta? O que precisa estar escrito na tabuinha? Davi, você vive pela fé. Confie, Davi, no meu amor. E essa decisão de Davi, e o que eu amo dos salmos de Davi é exatamente isso. Ele apresenta um problema, ele diz, eu estou com tristeza, eu estou com ansiedade, os inimigos vão me vencer, parece que eu vou morrer, todavia eu confio em ti. Isso é maravilhoso. Outros salmos de Davi, ele diz, e me veio medo, mas em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. A resposta, meus irmãos, para o dia a dia que estamos vivendo é, continue tendo fé. Não permita que nada, nenhuma circunstância, ou não ter tido respostas, que isso roube a sua fé. O Senhor continua nos amando, o Senhor continua cuidando de nós, nós somos dele e nós viveremos pela fé, mesmo em meio à injustiça, mesmo em meio a tanta violência, mesmo em meio a tantas situações, nós não permitiremos que a ansiedade, que a tristeza nos domine. Por quê? Porque o Senhor está iluminando os nossos olhos, e quando Ele ilumina os nossos olhos, nós tomamos uma decisão, eu confiarei em ti.
confiaremos no Senhor nosso Deus. Eu não fui esquecido por Ele. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei que tipo de angústia tem tomado conta do seu ser. Eu não sei qual oração não foi respondida. Mas uma coisa eu sei. Deus não esqueceu de você. Ele continua cuidando do seu povo, mesmo em meio a uma geração perdida. E é tão interessante que Davi ele diz: se no meu coração eu confio, se eu porém confio, o meu coração exulta em tua salvação. Mas aí eu tenho uma pergunta a fazer. Vocês percebem que aqui só tem um versículo de distância, gente do céu. Está tudo no mesmo salmo. Eu não imagino que ele escreveu até o versículo 4. Aí ele esperou as situações mudarem, para daí ele falar, mas eu porém confio em ti. Não, a decisão de viver por fé é quando você está no dia difícil. A decisão é você falar, eu sei que as coisas não mudaram, mas eu continuo confiando em ti. E se eu confio em ti, mesmo em meio a essa situação de tristeza, essa situação de dor, eu terei uma nova atitude. Eu exultarei no Deus que vai me salvar, no Deus da minha salvação. Eu tenho certeza que aqui ainda não tinha mudado a situação. Mas ele toma a decisão de crer antes da situação mudar. Abre os meus olhos. Eu tenho certeza que essa manhã o Senhor vai abrir os olhos de muitos aqui. E você pode estar passando por um momento difícil, onde você não aguenta mais a tua segunda-feira, aonde você não aguenta mais viver, aonde a ansiedade tem tomado conta, aonde tudo que você olha é violência, é isso, é aquilo, situações acontecendo. Esta manhã, Deus vai abrir os teus olhos, iluminar os teus olhos, para que você tome a decisão. Porém, eu confio no meu Deus e eu exulto no Deus da minha salvação. E aí preste atenção no versículo 6, eu quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. A decisão de cantar em meio à situação, ela é poderosa. Então a virgem se alegrará. Não mudou ainda a situação. A estéril cantará. Não mudou a situação. Mas ela está tomando a decisão de se alegrar, porque ela sabe de tudo que Deus tem feito. A situação não precisa mudar. O que precisa mudar é o nosso interior. Quando o teu interior muda, as situações à sua volta começam a mudar. Davi, no momento mais difícil, ele diz: eu, porém, confio em ti. Eu exultarei no Deus da minha salvação. É fácil cantar, é fácil exultar, é fácil glorificar quando as coisas dão certo. Agora, aqueles que vivem pela fé, eles exultam antes da situação dar certo. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles confiam no Deus da sua salvação. Então eu não olho para as circunstâncias, eu olho para o seu amor. Eu tomo a decisão de confiar no seu amor. Os mais antigos vão lembrar daquela comigo: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Meia dúzia. Lembraram? Quem lembra dessa? Quem lembra? Aí, ó. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Também só lembro disso. O resto não lembro mais nada. Alegre estou. Sabe? É quando muda aqui dentro. É quando no meio da situação difícil, eu tomo a decisão de viver pela fé. Sabe? Muitos esperavam que Jesus viria para acabar com a pressão dos romanos
com a escravidão dos romanos sobre os judeus, muitos achavam que Jesus viria para resolver as situações naturais. Mas, na verdade, o nosso Senhor Jesus, Deus ama o mundo de tal maneira ao ponto que entrega o seu Filho para mostrar que a salvação não é resolver as coisas aqui desse mundo que são passageiras. A salvação é o Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós cremos no Evangelho, é tão interessante porque parece que nós ficamos acima das circunstâncias desse tempo natural. E aí você vai ver lá no livro de Romanos, no capítulo 1, o versículo 16, que Paulo faz uma colocação do mesmo jeito que Abacuque fez. Paulo ele está numa construção e se tem uma visão que precisa ser colocada nas tábuas, que se precisa ser escrita, o meu justo viverá pela fé. A resposta para as queixas de Abacuque não era necessariamente, meus irmãos, Deus vindo e acabando com o poder das nações, por mais que isso acontecerá um dia. Não era Deus vindo e acabando com a violência causada pelos inimigos de Israel, por mais que Deus fará isso um dia e Ele vai exercer justiça. Mas quando Paulo está fazendo referência a esse texto de Abacuque, ele diz, eu não me envergonho do quê? Do Evangelho. Porque existe um pedido de salvação do profeta. Existe um pedido de livramento do profeta. Mas Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder para a salvação. O Evangelho é o poder para o livramento. E o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Agora presta atenção no versículo 17. Próximo lá, vamos lá, aleluia. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O que estava por trás da queixa de Abacuque? O que estava por trás da queixa de Davi? O Senhor esqueceu de nós. Existe tristeza, existe violência. O que está por trás, Deus? Nós queremos justiça. E aí qual é a resposta? O que precisa, meus irmãos? Qual é a resposta? No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio até o fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nesse mundo natural existem injustiças, mas no Evangelho existe a justiça, que é do início até o fim. Quem entrará nessa justiça? Aquele que crer. Dentro desse entendimento, dentro desse iluminar dos olhos do entendimento, sabendo que o justo vai viver pela fé. A fé traz a justificação. A fé no Evangelho traz a justiça de Deus, revela a justiça de Deus. Dentro desse entendimento, aí nós vamos ver, do mesmo jeito que aconteceu com Davi, nós vamos ver Abacuque. E aí esse é o texto mais conhecido de Abacuque. Não pedi para o pessoal ali, mas é o finalzinho de Abacuque, deixa eu abrir aqui. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Depois que Deus traz a resposta para ele, diz, Abacuque, escreve a visão. O meu justo vai viver pela fé. Aí Abacuque, dentro desse entendimento, ele faz uma oração. Agora já não é mais um lamento, uma queixa. Agora o profeta faz uma confissão de lábios que professam o nome do Senhor. E a confissão dele é maravilhosa. Todo o capítulo 3, mas o mais conhecido é a partir do versículo 17, que diz, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo
produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar nos lugares altos. 2 homens de Deus, Abacuque e Davi, que perguntam até quando? Tanta violência, tanta injustiça, tanta tristeza. Será que o Senhor esqueceu de nós? A partir do momento que eles chegam diante do Senhor, a confissão deles é igual. A resposta do Senhor também é: viva pela fé. Mesmo em meio aos dias difíceis, o meu justo viverá pela fé. E quando eles entendem essa verdade, os dois têm a mesma atitude. Davi diz: eu cantarei, eu exultarei. Abacuque diz: ainda que dê tudo errado, ainda que a videira não floresça, que não haja fruto, que o produto da oliveira minta, ainda que tudo dê errado, ainda que seja mexido no sistema econômico da nossa nação, produção agrícola, pecuária, ainda que tudo se perca, todavia, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor soberano é a minha força. Você está se sentindo cansado nesses dias? Triste? Parece que Deus esqueceu de você? Quando temos uma oração que não é respondida? Quando as coisas à nossa volta não estão dando certo, nem economicamente, nem os nossos projetos? É nesse momento que a gente pensa que Deus esqueceu de nós. Mas são exatamente para esses momentos que você precisa tomar a decisão de viver pela fé. Fé de que mesmo que eu possa estar em meio a uma situação totalmente adversa, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a resposta. O Evangelho nos mostra que temos uma viva esperança. Um dia a injustiça cessará. Um dia o poder do pecado vai acabar. E nós estaremos com Ele. Nesse ambiente onde todos nós desejamos. De justiça, de paz, de alegria. Mas quem estará nesse ambiente? Aqueles que nos dias adversos continuaram tomando a decisão de viver pela fé, crendo no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Quero que você se coloque em pé nessa hora. Eu creio que do mesmo jeito que do versículo 4 para o versículo 5 do Salmos 13, algo acontece no interior de Davi, onde ele diz: eu tenho uma tristeza mortal, mas eu decido confiar em Deus. Eu sei que esse culto pela manhã, depois dessa mensagem, vai ser uma mudança de chave na vida de alguns aqui. Talvez enquanto eu começava a ministrar, você se sentiu exatamente como profeta. Eu tenho lamentos. Eu tenho inquietações. Se sentiu como Davi. Eu tenho uma tristeza. Parece que Deus esqueceu de mim. Eu não sei o que você está passando. Mas essa manhã eu creio que tem um despertamento do Senhor, para que nós possamos tomar a decisão, independente das circunstâncias, continuaremos vivendo pela fé, crendo no Evangelho. Tem momentos onde nós precisamos também uns dos outros.
Precisamos de pessoas que também, em meio a dias difíceis, souberam tomar decisões e perseveraram na fé. Se vivemos pela fé, a Bíblia diz então que nós precisamos perseverar até o fim, meus irmãos. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não abandone no meio da caminhada. Eu vim aqui essa manhã para dizer que essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade não vai vencer a tua fé. Deus quer restaurar a sua fé. Eu não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Eu creio nas palavras de Jesus. Eu creio que chegará um dia onde sim, toda essa injustiça, essa iniquidade, ela cessará. Porque o nosso Senhor Jesus já venceu, e se Ele venceu, nós também venceremos com Ele. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Por isso não permita que a tristeza, que a depressão, que a angústia governe o seu coração. Hoje, eu quero orar por aqueles que talvez você está dizendo: sim, pastor, tem momentos onde a tristeza vem, mas eu entendi a palavra. Eu quero mudar as minhas vestes. Ele tirou o meu pranto hoje. Ele me deu uma nova vida. Tudo novo se fez. É esse momento onde você sabe que através dessa palavra a tua situação amanhã não muda, na terça não muda. Talvez a mesma tristeza, algumas inquietações, ansiedades, elas vão tentar bater na tua porta, mas quando a mesma tristeza vir, você vai, por causa dessa palavra, dizer aqui: não, eu confio no Senhor, e eu exultarei no Deus da minha salvação. Sabe, meus irmãos, é uma decisão, e Deus está chamando pessoas a essa decisão hoje. Você vai viver pela fé, ou vai viver olhando tudo aquilo que está acontecendo à sua volta? Eu não quero estar nesse lugar de angústia, de tristeza, dominado pela ansiedade. Eu quero viver pela fé.